Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo, nós vamos estar considerando o estudo de A Sentinela, estudo número 30, que tem o tema Uma profecia que é muito importante para você. Então vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero que esteja tudo bem com vocês, com sua família e que Jeová possa sempre estar nos dando a força necessária para continuar fazendo a sua vontade. Então, vamos para o nosso vídeo, nós vamos considerar o estudo número 30 da revista A Sentinela. Apenas lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para que você possa estar recebendo novos vídeos. Então, o tema do nosso estudo hoje é uma profecia que é muito importante para você. O texto temático é o livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 15, que em parte diz: E porei inimizade entre você e a mulher. Então, o que nós vamos ver nesse estudo? É impossível entendermos bem a Bíblia se não entendermos a profecia de Gênesis 3,15. Estudar essa profecia vai fortalecer a nossa fé e vai nos dar ainda mais certeza de que Jeová vai cumprir tudo o que ele prometeu. Então, nesse estudo, nós vamos estar fazendo a leitura, perguntas e respostas. Então vamos iniciar lendo o número 1. Logo depois de Adão e Eva terem pecado, Jeová fez uma profecia que deu esperança para os descendentes deles. O que ele disse está escrito em Gênesis, capítulo 3, o versículo 15. Então vamos fazer a leitura desse texto, que passa a nos dizer assim: E porei inimizade entre você e a mulher, e entre o seu descendente e o descendente dela. Este esmagará a sua cabeça, e você ferirá o calcanhar dele. Então a pergunta do 1: o que Jeová fez logo depois de Adão e Eva terem pecado? Resposta: Jeová fez uma profecia que deu esperança para os descendentes deles. Leitura do 2. Essa profecia aparece no primeiro livro da Bíblia, mas todos os outros livros estão de alguma forma ligados a essa profecia. Assim como uma espiral une todas as folhas de um caderno, as palavras em Gênesis capítulo 3, o versículo 15, unem todos os livros da Bíblia em uma única mensagem. A mensagem de que Deus iria enviar alguém para salvar a humanidade e destruir o diabo e seus seguidores. Essa vai ser uma bênção muito grande para todos aqueles que amam a Jeová. Pergunta: por que a profecia de Gênesis é tão especial? Resposta: porque essa é uma mensagem de que Deus iria enviar alguém para salvar a humanidade e destruir o diabo e seus seguidores. Então, vai ser uma bênção para aqueles que amam a Jeová. Leitura do 3. Neste estudo, vamos responder às seguintes perguntas sobre a profecia de Gênesis 3,15. Quem são os personagens dessa profecia? Como essa profecia tem se cumprido? E o que essa profecia tem a ver com cada um de nós? Então a pergunta: o que vamos ver no estudo de hoje? Então a resposta: vamos ver quem são os personagens dessa profecia, como essa profecia tem se cumprido e o que essa profecia tem a ver com cada um de nós. Então, o primeiro subtítulo: quem são os personagens dessa profecia? Então, a leitura do 4.
Os personagens da profecia de Gênesis 3, 14 e 15 são a serpente, o descendente da serpente, a mulher e o descendente da mulher. A Bíblia nos ajuda a identificar cada um desses personagens. Vamos começar identificando a serpente. Jeová não poderia estar falando com uma serpente de verdade, porque ela não iria entender o que ele estava dizendo. Então Jeová estava falando com uma criatura inteligente. Apocalipse 12, 9 identifica essa criatura, a serpente original, como Satanás, o diabo. Mas quem é o descendente da serpente? Pergunta: quem é a serpente e como nós sabemos disso? Bem, a serpente é Satanás, o diabo. E como nós sabemos disso? Porque Jeová não poderia estar falando com uma serpente, porque ela não iria entender o que ele estava dizendo. Então Jeová estava falando com uma criatura inteligente. Leitura do 5. Às vezes, a Bíblia usa a palavra descendente para falar de alguém que imita tão bem uma pessoa a ponto de ser considerado como filho dela. Então, o descendente da serpente se refere a anjos infiéis e humanos que imitam a Satanás e que são inimigos de Deus e de seu povo. Entre esses estão os anjos que se rebelaram contra Jeová nos dias de Noé e os humanos que se comportam como seu pai, o diabo. Pergunta: quem é o descendente da serpente? Resposta: são os anjos infiéis e humanos que imitam a Satanás e que são inimigos de Deus. Leitura do 6. Vamos agora identificar quem é a mulher. A mulher não pode ser Eva. Por que não? A profecia diz que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. E como já vimos, a serpente é Satanás, uma criatura espiritual. Se a mulher fosse Eva, seria impossível que qualquer descendente dela conseguisse esmagar Satanás, o diabo. Então, como Satanás seria destruído? Pergunta do 6. Por que a mulher da profecia não pode ser Eva? Resposta: se a mulher fosse Eva, seria impossível que qualquer descendente dela conseguisse esmagar Satanás, o diabo. Leitura do 7. O último livro da Bíblia diz quem é a mulher, de Gênesis 3,15. Essa mulher não é uma pessoa real. Como sabemos disso? Ela tem a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela dá à luz um filho um tanto diferente, o reino de Deus. E visto que o reino fica no céu, essa mulher também deve ser de lá. Ela representa a parte celestial da organização de Jeová, que é formada por anjos fiéis. Vamos fazer a leitura de Apocalipse 1, capítulo 12, versículo 1, 2, 5 e o 10. Então, o versículo 1 e o 2 diz assim: Viu-se então um grande sinal no céu. Uma mulher estava vestida como o sol. A lua estava debaixo dos seus pés, e na cabeça dela havia uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e clamava nas suas dores e na sua agonia de dar à luz. E ela deu à luz um filho, um menino que pastoreará todas as nações com vara de ferro. O filho dela lhe foi então subitamente tirado e levado para Deus e para o seu trono. Ouvi uma voz alta no céu dizer: Agora se realizou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, que os acusa dia e noite perante o nosso Deus. Pergunta:
De acordo com o capítulo 12 de Apocalipse, quem é a mulher de Gênesis 3:15? Resposta: ela representa a parte celestial da organização de Jeová, que é formada por anjos fiéis. Leitura do 8. A Bíblia nos ajuda a entender que Jesus é a parte principal do descendente da mulher. Esse descendente deveria vir da família de Abraão. Cumprindo essa profecia, Jesus era descendente desse homem fiel. Mas, para conseguir destruir Satanás, o descendente da mulher tinha que ser mais poderoso do que um simples humano. Então, quando Jesus tinha uns 30 anos de idade, ele foi ungido com o Espírito Santo. Nessa ocasião, ele se tornou a parte principal do descendente da mulher. Daí, depois que Jesus morreu e foi ressuscitado como criatura espiritual, Jeová o coroou de glória e honra. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra e vai desfazer as obras do diabo. Antes de fazermos a pergunta parte A, vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 22, versículo do 15 ao 18, que diz assim: E o anjo de Jeová chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Juro por mim mesmo, diz Jeová, que visto que você fez isso e não me negou seu filho, seu único filho, certamente abençoarei você e certamente multiplicarei o seu descendente, como as estrelas dos céus e como os grãos de areia à beira do mar. E o seu descendente tomará posse do portão dos inimigos dele. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do seu descendente, porque você escutou a minha voz. Então a pergunta parte A: quem é a parte principal do descendente da mulher? Bem, é o próprio Jesus Cristo. Pergunta parte B: em que ocasião ele se tornou a parte principal do descendente? Resposta: foi quando ele se batizou e foi ungido com o Espírito Santo. Leitura do 9 e do 10. Além de Jesus, outros também fazem parte do descendente da mulher. O apóstolo Paulo explicou que todos os cristãos ungidos fariam parte desse descendente. Ele disse: se vocês pertencem a Cristo, são realmente a descendência de Abraão, herdeiros segundo uma promessa. Quando um cristão é ungido com o Espírito Santo, ele se torna parte do descendente da mulher. Então, o descendente da mulher é formado por Jesus Cristo e os 144.000 que vão reinar com ele. Todos os que fazem parte desse descendente se esforçam para pensar e agir como seu Pai, Jeová Deus. Agora que entendemos quem são os personagens da profecia de Gênesis 3,15, vamos ver como Jeová, pouco a pouco, tem cumprido detalhes dessa profecia e como ela nos beneficia hoje. Então a pergunta parte A: quem também faz parte do descendente da mulher e quando eles se tornam parte do descendente? Bem, a resposta são os 144.000. E isso acontece quando eles são ungidos com o Espírito Santo. Pergunta parte B: o que vamos ver a partir de agora? Resposta: vamos ver como Jeová pouco a pouco tem cumprido detalhes dessa profecia e como ela nos beneficia hoje. Leitura do 11, subtítulo: como a profecia tem se cumprido? Leitura. De acordo com a profecia em Gênesis 3,15, a serpente iria machucar o calcanhar do descendente da mulher. Essa parte da profecia se cumpriu quando Satanás influenciou os judeus e os romanos a matar o Filho de Deus. Quando uma pessoa machuca o calcanhar,
ela fica por um tempo sem poder fazer as coisas que normalmente fazia. Da mesma forma, durante o tempo em que Jesus esteve morto, ele não pôde fazer nada. Pergunta: em que sentido o descendente da mulher foi machucado no calcanhar? Então a resposta foi quando ele foi morto pelos judeus e pelos romanos. Então, nesse período, ele não pôde fazer nada. Leitura do 12. Mas para a profecia de Gênesis 3,15 se cumprir, Jesus não poderia continuar morto. Isso porque, de acordo com a profecia, o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Isso quer dizer que Jesus precisava se recuperar do machucado no calcanhar. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias depois de sua morte, Jesus foi ressuscitado para ter uma vida imortal no céu. E no tempo certo de Jeová, Jesus vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, ele vai destruir Satanás. Jesus Cristo e os 144.000 vão eliminar o descendente da serpente, isto é, todos os inimigos de Deus. Pergunta: como e quando a cabeça da serpente vai ser esmagada? Resposta: Jesus vai esmagar a cabeça da serpente, vai destruir Satanás. E junto com os 144.000 vão eliminar o descendente da serpente e todos os inimigos de Deus. Leitura do 13. Subtópico: como essa profecia nos beneficia hoje? Leitura: se você é um servo dedicado de Jeová, você já está se beneficiando dessa profecia. Como assim? Quando Jesus veio para a Terra como humano, ele imitou com perfeição a personalidade de seu Pai. Por isso, quando aprendemos sobre Jesus, conseguimos conhecer e amar a Jeová. Além disso, os ensinamentos de Jesus e o modo como ele orienta as congregações aqui na Terra nos ajudam diretamente. Jesus nos ensina a viver de uma maneira que agrada a Jeová. E a morte de Jesus, simbolizada pelo machucado no calcanhar, acabou beneficiando a todos nós. De que maneira? Quando Jesus foi ressuscitado, ele ofereceu o valor de seu sangue como sacrifício perfeito para nos purificar de todo pecado. Pergunta: como somos beneficiados pelo cumprimento dessa profecia? Resposta: somos beneficiados porque Jesus ofereceu o valor de seu sangue como sacrifício perfeito para nos purificar de todo o pecado. Leitura do 14. A profecia que Jeová fez no jardim do Éden não iria se cumprir logo naquele momento. Como sabemos disso? A profecia diz que a mulher iria ter um descendente e que o diabo iria reunir seus seguidores. Ela também diz que esses dois grupos teriam uma grande inimizade. Para tudo isso acontecer, levaria algum tempo. Os detalhes dessa profecia nos ajudam a entender que seríamos odiados por Satanás e pelo seu mundo. E Jesus avisou a seus discípulos que isso iria acontecer. Com certeza, temos visto tudo isso se cumprir, principalmente nos últimos 100 anos. Como assim? Pergunta do 14. Como sabemos que a profecia feita no Jardim do Éden não iria se cumprir naquele momento? Resposta: a profecia diz que a mulher iria ter um descendente e que o diabo iria reunir seus seguidores, e que esses dois grupos teriam uma grande inimizade. Então, para isso acontecer, levaria algum tempo. Leitura do 15. Pouco tempo depois de Jesus se tornar rei do reino de Deus em 1914, Satanás foi expulso do céu. Desde então,
Satanás está aqui na terra aguardando para ser destruído. Mas ele não está simplesmente esperando. Satanás está desesperado e furioso, descontando toda a sua raiva no povo de Jeová. É por isso que o ódio que o mundo tem pelo povo de Deus é cada vez maior. Mas não temos nenhum motivo para ter medo de Satanás e seus seguidores. Na verdade, temos a mesma certeza que o apóstolo Paulo tinha quando escreveu: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ver o cumprimento de muitos dos detalhes da profecia de Gênesis 3,15 nos faz confiar ainda mais em Jeová. Pergunta parte A: por que o mundo nos odeia cada vez mais? Resposta: porque Satanás ele está aqui na terra aguardando para ser destruído e por causa disso ele está desesperado e furioso e desconta toda a sua raiva no povo de Jeová. Pergunta parte B: por que não devemos ter medo de Satanás? Bem, resposta: de acordo com o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então não temos motivos para ter medo, pois nós confiamos em Jeová. Leitura do 16, 17 e o 18. A promessa de Jeová em Gênesis 3,15 pode nos ajudar a lidar com várias dificuldades que encontramos em nossa vida. Um irmão chamado Eduardo, que serve como missionário em Guam, diz: na minha vida já enfrentei desafios e passei por decepções que testaram a minha lealdade a Jeová. Mas meditar na profecia de Gênesis 3,15 me ajuda a continuar confiando no meu Deus. O irmão Eduardo aguarda com esperança o dia em que Jeová vai acabar com todos os nossos problemas. Uma irmã na Alemanha chamada Úrsula diz que entender a profecia de Gênesis 3,15 foi uma das coisas que a ajudou a se convencer de que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela viu como todas as outras profecias da Bíblia estão ligadas a essa profecia, e isso a deixou muito impressionada. Ela diz: eu fiquei muito emocionada quando aprendi que Jeová agiu imediatamente para não deixar as pessoas sem esperança. Jéssica, uma irmã da Micronésia, diz: eu ainda me lembro de como me senti quando eu percebi que tinha encontrado a verdade. Eu entendi que a profecia de Gênesis 3,15 está se cumprindo, e isso me ajuda a lembrar que ainda não temos a verdadeira vida. Essa profecia também me faz ter certeza de que servir a Jeová vai me dar a melhor vida possível agora e no futuro, uma vida ainda melhor. Então a pergunta desses 3 parágrafos é: como a profecia de Gênesis 3,15 tem ajudado Eduardo, Úrsula e Jéssica? Resposta: para o irmão Eduardo, ele consegue perceber que Jeová um dia vai acabar com todos os nossos problemas. A irmã Úrsula, ela percebeu que Jeová nos dá esperança, porque ele agiu imediatamente para que pudéssemos continuar tendo esperança. E a irmã da Micronésia, a irmã Jéssica, ela consegue perceber que teremos uma vida melhor, uma verdadeira vida. Então, a profecia de Gênesis 3,15 faz com que esses irmãos tenham esperança para o futuro. Leitura do 19. Como vimos, a profecia de Gênesis 3,15 ainda está se cumprindo em nossos dias. Nós já sabemos claramente quem o descendente da mulher e o descendente da serpente são. Jesus, a parte principal do descendente da mulher, já se recuperou do machucado no calcanhar e agora é um rei poderoso e imortal. Jeová já escolheu quase todos que vão reinar com Jesus no céu. Visto que a primeira parte da profecia já se cumpriu, temos todos os motivos para acreditar que a parte final também vai se cumprir.
Com certeza, a cabeça da serpente será esmagada. Vai ser um alívio para todos os servos de Jeová quando Satanás for destruído. Mas até esse dia chegar, não desista. Confie em Jeová e tenha certeza de que ele vai usar o descendente da mulher para trazer muitas bênçãos para todas as nações da terra. Pergunta do 19. Por que podemos confiar que a parte final da profecia de Gênesis 3,15 vai se cumprir? Resposta: porque a parte principal do descendente da mulher, que é Jesus Cristo, já se recuperou do machucado no calcanhar e agora é um rei poderoso e imortal, e Jeová já escolheu quase todos que vão reinar com Jesus no céu. Vamos fazer as perguntas finais de recapitulação? Como você explicaria? Quem é a serpente e o seu descendente? E quem é a mulher e o seu descendente? Então a resposta: a serpente, Satanás, o diabo. O descendente da serpente são os anjos infiéis e os inimigos de Jeová, os humanos, inimigos de Jeová. A mulher é a parte celestial da organização de Jeová, formada pelos anjos fiéis. E o descendente da mulher é Jesus Cristo e os 144 mil que vão reinar com ele. A segunda pergunta: como você explicaria que parte da profecia já se cumpriram? Então a resposta: algumas partes que já se cumpriram foi quando Jesus foi batizado, que ele se tornou a parte principal do descendente da mulher. Quando ele foi morto, por assim dizer, foi machucado no calcanhar, mas 3 dias depois ele se recuperou. A gente viu a unção dos ungidos em 33 era comum, quando a parte descendente da mulher são ungidos com o Espírito Santo. E vimos também Satanás sendo expulso por Jesus quando ele foi introduzido como rei do reino de Deus em 1914. Última pergunta: por que você acha que o cumprimento dessa profecia é importante para você? Então, no final do vídeo, deixe a sua resposta lá para que a gente possa ver também, tá bom? Obrigado a todos, irmãos, por estarem aqui participando desse estudo da Sentinela. Espero que tenha sido útil para você e que a partir de então possa se preparar melhor, para a sua reunião final de semana. Obrigado a todos por estarem aqui presentes. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.